Muito bom dia, doutor Irlan Mello. Que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores. Para mim também é uma honra, né? Um privilégio estar aqui compartilhando com os irmãos essa manhã. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre investigação aí de paternidade. Assunto, Verdade. infelizmente, tem sido uma grande realidade. Muitos filhos não têm o pai que reconhece, que os reconhece ali no cartório. No seu documento de identidade, não é? Tem muita gente, não é, doutor Irlan? Muita gente numa situação dessa. A Justiça tem trabalhado nesse sentido, ou seja, o Ministério Público, quando num cartório de registro de nascimento, o menor, ele não tem o registro do seu pai, normalmente o Ministério Público chama essas mulheres para que elas indiquem quem é o pai e ingresse com um pedido para que ele possa assumir, né? Ou reconhecer essa paternidade, e aí a pessoa, todos nós temos direito, né, de ter um pai reconhecido ali no nosso documento. O senhor comentou, então, quem pode pedir essa investigação de paternidade? É uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas acham que qualquer pessoa pode, né? Para um menor de 18 anos, a responsabilidade é sempre da genitora, da mãe. Ela pode pedir. A partir do momento que ele completa 18 anos e essa situação ainda não foi regularizada, aí sim ele por si próprio pode fazer essa solicitação através de uma ação de reconhecimento de paternidade. Porém, se esse menor também não tem uma mãe, o responsável legal tem direito de ajuizar essa ação em nome do menor para que ele possa sim ter o reconhecimento da sua paternidade no seu documento civil. O suposto pai, ele é obrigado, doutor Irlan, a realizar ali um exame de DNA? É também uma excelente pergunta, porque na nossa legislação existe a seguinte norma, né, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então ele não é obrigado a realizar o exame de DNA numa circunstância onde ele alguém está dizendo que é o seu filho, ou a mãe está dizendo que ele é o pai de determinada pessoa. E aí eu pergunto, o que acontece quando então o suposto pai, ele, não quero fazer o exame de DNA. E aí, o que acontece? Pois é, a pessoa não vai ficar sem o reconhecimento, né? O que é necessário fazer numa circunstância dessa? Há uma presunção relativa da paternidade, ou seja, se a pessoa não quer assumir, ela corre o risco do juiz impor que ela seja o pai da criança pelo fato dela não querer a realização do exame. Entretanto, o exame não é algo definitivo, Carol. Sim. Então, assim, existem outras circunstâncias que também podem determinar que a pessoa seja obrigada a assumir a responsabilidade, bem como não ser obrigada a assumir a responsabilidade. Por exemplo, a pessoa diz que uma pessoa é o pai do seu filho, porém, eles nunca se encontraram. A pessoa mora em outro local. Sim. Então, assim, não é simplesmente a recusa de fazer o exame que vai determinar que a pessoa seja, de fato, o pai daquela criança. Mas todo um conjunto probatório, toda uma investigação, inclusive a ação é de investigação, né? Porque pode-se ficar provado que no final ele não era o pai. Investigou e não era. Não é. Então, aí nessa circunstância ela não vai ser responsável. Eu pergunto, doutor Irlan, existe um limite de tempo aí para a pessoa entrar com essa ação aí de investigação de paternidade? Tem algum tempo, passou muito do tempo, perdeu o tempo, existe isso nesse caso? Então, existe no nosso direito dois termos legais para se perder o prazo. Um é a prescrição e o outro é a decadência. Mas no caso da investigação de paternidade, nenhum desses termos se aplica, ou seja, qualquer idade, a pessoa pode pleitear a investigação e o reconhecimento de paternidade. A pessoa pode ter, por exemplo, 60 anos e quer entrar com a investigação de paternidade. Não tem problema nenhum. Então, assim, não há nenhum impedimento para que se ingresse com a ação de investigação de paternidade, qualquer que seja o tempo. E no caso do pai ser falecido, ele morreu, tem como entrar com essa investigação de paternidade? Como que é feito? Exatamente, olha só, interessante, né? Nesse caso, no passado nós não tínhamos o exame de DNA, né? Certo. Então ficaria mais difícil e praticamente impossível para um juiz
ele determinar que uma pessoa falecida era verdadeiramente o pai de uma pessoa que está pleiteando a investigação de paternidade. Mas com o advento do exame de DNA, o que acontece? Os familiares, eles são chamados para colher o exame de DNA. Mas nesse caso, eles não podem se recusar. O suposto pai pode até recusar, mas nesse caso do pai falecido... Os parentes, né? Sim. Por exemplo, os pais, porque aí vai ser um exame de DNA indireto, mas que a probabilidade de êxito é muito grande também. Não é a mesma quando você colhe do pai, do filho e da mãe, mas é uma probabilidade muito grande. Então, nesses casos onde o pai já faleceu, aí a ação ela é ajuizada contra os parentes, para que, através deles, você saiba quem que é o pai verdadeiro. No caso do filho ser reconhecido, doutor Irlan, ele pode estar usando o sobrenome do pai, mesmo que o pai não queira. O pai não aceita. Então, é uma situação, né? É complexo muito isso, complexo, né, porque às vezes, vamos imaginar, Carol, que a pessoa descobre, a pessoa já tem, vamos imaginar, 60 anos de idade, descobre que tem um filho de 40 anos, que nunca o procurou, e aí agora esse filho apareceu. Então, nessa circunstância, o pai não tem como impedir o filho, porque é um direito personalíssimo, ou seja, o filho ou a filha tem o direito de ter o sobrenome do seu pai. Então, a vontade é deste filho ou dessa filha que está sendo reconhecido, e não do pai. Então, ele não tem como impedir. Filhos reconhecidos aí mediante processo judicial, eles vão ter os mesmos direitos que aqueles filhos que foram ali nascidos no casamento, ali eu diria tudo do jeito certinho, Isso. da maneira correta. Tem o mesmo direito aquele que foi reconhecido lá depois de tantos anos com esses outros? Exatamente, tem exatamente os mesmos direitos, inclusive na questão, por exemplo, de pensão alimentícia, inclusive na questão de herança, ou seja, todos os direitos que os filhos, dentro de uma outra relação estável, têm, ou seja, foram reconhecidos, o filho ou a filha que foi reconhecido mediante uma ação judicial também passará a ter os mesmos direitos. Até aquele, por exemplo, rola na empresa alguns benefícios para os filhos, para a família, esses também vão acabar tendo direito? Também, da mesma forma, eles vão ter os direitos da mesma forma que o filho que foi reconhecido imediatamente no nascimento. Inclusive, tem algo interessante, hoje em dia, a pessoa quando nasce, ela já vem com o CPF. Na certidão de nascimento já está constando o CPF a partir de agora. Olha. Por que será que eu sei disso, né? Tem pouco tempo que nasceu a Antonella, né? Então fica fácil. Pouco... Então, você ouviu uma mudança gradativa no processo, né? Porque são tantos que... Exatamente. Da Noemi, que é a primeira, para a Antonella, que é a última, já mudou muita coisa. Então, agora vem com o CPF. Já vem com o número do CPF quando a criança nasce. Na certidão de nascimento já tem o número do CPF, o que vai facilitar muito, né? E também vai facilitar a fiscalização da Receita Federal, né? Olha, eu fico pensando, doutor Irlan, no caso se o pai tiver deixado ali um testamento para o seu filho, os filhos, e exclui aquele que foi reconhecido. Isso é possível? Isso não é possível? Então, essa pergunta é muito interessante, ela tem duas respostas. Na primeira resposta, o pai continua vivo. Se o pai continua vivo, aí o que acontece? Tem que se fazer um equilíbrio entre o que foi destinado para um e o que seria destinado para esse outro filho que está ali, que agora foi reconhecido. Por quê? Porque os filhos têm os mesmos direitos. Agora, se o pai já foi falecido e ele deixou um testamento onde ele excluía esse filho ou ele não estava contemplado, é possível uma ação de anulação do testamento e também ingressar na ação de inventário para que ele possa ter reconhecido o seu direito de herança. Então, de qualquer forma, o filho ele não será prejudicado, mas ele tem que ingressar com os meios legais para conseguir receber o direito que ele tem. Doutor Irlan, tem uma pergunta aqui para o senhor. Se o suposto filho tiver falecido, seus herdeiros podem ingressar aí com ação de investigação de paternidade? Aí é o suposto filho. Então, uma excelente pergunta e uma situação interessante, né? Vamos imaginar
que o meu pai, ele faleceu, mas ele não tinha o seu pai reconhecido, ou seja, eu não conheço o meu avô. Então, eu poderia ingressar, sim, com uma ação de investigação de paternidade em nome do meu pai, que já faleceu. Inclusive, isso foi objeto de questionamento no Superior Tribunal de Justiça e foi determinado o direito dos filhos de terem visto o reconhecimento de paternidade do seu pai e, consequente, seu avô. Então, é possível, sim, que os filhos ingressem com ação de reconhecimento em nome do seu pai, que já foi falecido, o que é muito justo, na verdade, né? Todos têm direito. Importante também, Carol, a gente dizer que a gente está falando, por exemplo, sobre investigação de paternidade, mas existem muitos pais hoje em dia que os filhos conhecem o seu nome, mas, na verdade, os filhos são órfãos. Por quê? Porque o pai não exerce a sua função de paternidade e não exerce a sua posição de paternidade no lar. Então é importante que cada um de nós, como pais, possamos assumir a nossa responsabilidade e tratar com carinho, com dignidade os nossos filhos. Por quê? Porque eles espelham em nós e eles serão a futura geração. E aquilo que você passar para o seu filho, como a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Nós precisamos cumprir isso na nossa vida para que os nossos filhos sejam cidadãos de bem e, principalmente, servos do nosso Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.